do Senhor Jesus, queridos tios e tias da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Então aproveita aí, crente, já compartilha o nosso vídeo com outros professores. E se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Na aula de hoje, vamos falar da aula de número 11 dos juniores do segundo trimestre de 2025. E o título da nossa aula é Ageu, o profeta do templo. Vai ser uma aula maravilhosa, mas você precisa ter em mente qual é o objetivo da aula. Então anota aí, o objetivo da aula de hoje é ressaltar que a casa de Deus é um lugar importante para a vida espiritual. Você está cuidando da sua vida espiritual, você está cuidando da casa que é o seu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus? Deixa aqui nos comentários e aproveita e dá um glória a Deus, dá um aleluia. Não esquece não, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas dando continuidade, vamos para a nossa sugestão do momento do acolhimento. Quero trazer que você possa levar para a sala de aula, recortado em pedaços de papel ou até no próprio EVA, alguns tijolos, já que vamos falar sobre construção. Então você vai levar alguns tijolos, como esses que eu vou te mostrar aqui, e dentro de cada tijolo você vai escrever algumas palavras. Por exemplo, templo, Deus, casa, orar, louvar, ajudar, obedecer, glória, renovo, força, comunhão, ou seja, palavras-chave que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Você também pode colocar em um cantinho da sala um cartaz do templo inacabado, faltando aí alguns tijolos, para que no momento do acolhimento vocês possam fazer uma atividade bem bacana. Então, ao receber os alunos, explique para eles que você está entregando alguns tijolos que eles têm que guardar com muito carinho, porque eles vão precisar para te ajudar a construir ou a reconstruir algo muito importante na aula de hoje. Depois que você fizer esse momento do acolhimento, faça também um momento da oração. Inclusive, você pode pedir para os seus alunos anotar em pedaços de papel algumas coisas da sua vida, algo que você gostaria de reconstruir em Deus, de repente reconstruir uma amizade, reconstruir o hábito de ler a Bíblia, de orar. Então, algo que eles precisam, que eles sentem que precisa ser reconstruído na vida deles, eles vão anotar no pedaço de papel e colocar na caixinha da oração e vocês vão apresentar a Deus essas situações da vida deles, tá bom? Seguido, faça também o momento da chamada. Anota aí, pega papel e caneta para você não esquecer a nossa sugestão para o momento da chamada de hoje. Para os alunos que estão presentes, você pode sugerir que eles possam responder com "Sou o templo do Espírito Santo". E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo: "Deus, edifica a vida dele", ou "edifica a vida dela, Senhor". Anota aí que vai ser maravilhoso. Falando em maravilhoso, deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem adquirir o nosso álbum de figurinhas. Assista esse vídeo para você conhecer melhor. Adquira já o nosso álbum de figurinhas para melhorar a frequência na sua escola bíblica dominical. Você vai distribuir para os seus alunos o álbum de figurinhas no início do trimestre e a cada aula você vai entregar a figurinha correspondente àquela lição para os alunos que estão presentes, motivando ainda mais a participação. Você também pode entregar figurinhas bônus por trazer a Bíblia, dar lição, responder atividade ou participar em sala de aula. Vai ser bênção pura sem mistura e vai te ajudar a fortalecer a frequência na tua escola bíblica dominical. Não perde tempo não. Adquire já essa novidade para a sua classe nesse terceiro trimestre de 2025. É maravilhoso! Vai te ajudar a melhorar a frequência aí na tua sala de aula. Você sabe que
crianças, adolescentes amam preencher álbum de figurinhas. E dessa forma, eles vão se sentir ainda mais instigados a estarem na tua sala de aula. Você só vai dar a figurinha para aquele aluno que participar da aula. O álbum você entrega para todo mundo, tá bom? Então, no final do trimestre, você pode premiar aí o aluno que conseguir preencher mais o álbum. De repente, aquele aluno que conseguiu preencher o álbum inteiro, ou seja, não faltou em nenhuma EVD, você vai dar aquele prêmio abençoado. Você gostou da ideia? Deixa aqui nos comentários. E se você tem interesse, entra no link que está na descrição do vídeo. Tem aí embaixo o nome do nosso vídeo, falando, né, que é a lição de juniores de número 11, o tema, né, sobre o profeta Ageu. E aí, logo em seguida, você vai ver a palavrinha mais, você vai clicar, tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo de informações no WhatsApp. E nós vamos ter o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas. Não perde tempo, não. Vamos lá, ganhando tempo, então, com o nosso momento da oferta. Conecte também aí o momento da oferta com o tema de hoje. Explique para as crianças que na história que nós vamos falar sobre hoje, vamos falar sobre reconstruir a casa de Deus. Então, a nossa oferta é uma prática que nos ajuda a construir, a reconstruir, a cuidar da casa de Deus, da nossa igreja, do templo e também da vida espiritual de outras pessoas. Então, por isso que é importante a nossa oferta. E faça em seguida a apresentação do tema. Para esse momento de apresentação do tema, você pode começar apresentando uma imagem do templo inacabado, só para chamar a atenção dos seus alunos. Mas aí você pode fazer perguntas para deixá-los curiosos a respeito da aula de hoje. Isso também vai motivar a participação, porque eles vão querer ouvir o que você tem a falar para poder construir as respostas ou reconstruir as respostas das perguntas que você vai fazer nesse momento de apresentação do tema. Você vai perguntar, mas você não vai responder. Quem vai responder é os seus alunos. Ah, tia Ney, aí se eles não derem a resposta que eu quero ouvir, não tem problema. Durante o momento da aula, durante o momento da contação da história, você vai explicando os detalhes e eles vão conseguir identificar a resposta correta para as suas perguntas, tá bom? Então anota aí a nossa sugestão de perguntas, tá? Você pode perguntar para eles: vocês já deixaram um brinquedo muito legal que ganharam de lado para brincar com outra coisa? Pergunta aí para eles. Ou já começaram uma tarefa em casa e de repente deixaram aquela tarefa sem terminar para ir assistir um desenho ou para ir mexer no celular? Começaram empolgados com uma brincadeira ou com uma atividade e deixaram pela metade? Já aconteceu isso com vocês? De repente começaram a brincar, aquela amizade toda maravilhosa com um amigo que não se desgrudava por nada, e quando chegou um amigo novo, você deixou aquele amigo de ladinho e foi brincar só com um amigo novo, deixou aquele outro amigo esquecido. Já aconteceu isso com vocês? Pergunta aí para os seus juniores. E o que acontece com as coisas quando a gente para de cuidar delas? O que acontece? Seja de um brinquedo, seja atividade que estávamos fazendo, seja uma amizade, o que acontece? Se for um brinquedo, eles ficam empoeirados. Se for uma roupa que você gostava muito e deixou de gostar, fica estragada, porque fica lá no canto ressecado. E aí o amigo se sente abandonado, o que acontece? Ouça atentamente aí a resposta dos seus juniores. Hoje nós vamos conhecer a história do povo de Deus que voltou para sua terra. Depois de um longo período longe, em terras estranhas, vivendo no exílio, que nós já falamos em aulas anteriores, eles tiveram a oportunidade de voltar para sua terra. E aí, reconstruir a casa de Deus. Mas eles deixaram pela metade. Eles começaram, até se empolgaram para começar, mas depois eles deixaram pela metade e começaram a cuidar apenas das suas próprias casas, das suas próprias vontades, de realizar os seus desejos. Meu Deus do céu! Que coisa, hein? Se parece um pouco com as coisas que a gente acabou de falar, não é mesmo? Então vamos descobrir hoje como Deus usou o profeta Ageu para despertar o seu povo e o que é essa história de templo, de pedras, de construção
tem a ver com a nossa vida hoje em dia. E para isso você pode fazer a leitura básica, que está no livro de Ageu, no capítulo 2. Você pode ler aí apenas o versículo 8 e 9, para não ficar muito cansativo para os seus alunos, não tomar muito tempo da sua aula. Em seguida, faça também a leitura do Memorizando. O nosso Memorizando está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz: certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. E aí, você sabe disso, tia e tio? Pergunta para os seus juniores, vocês sabem disso? Vocês já ouviram falar sobre isso, que nós somos o templo do Espírito Santo? Então vamos aí memorizar o nosso versículo e jamais esquecer disso, porque nós precisamos cuidar do templo que é o nosso corpo. Você pode utilizar para essa memorização, entregar para os seus alunos algumas silhuetas de bonecos, de pessoas, de homens. E nessas silhuetas, você vai pedir que eles possam estar colando partes do versículo. Você vai dividir o versículo do Memorizando em 3 partes diferentes. Você pode colocar aí a primeira parte, certamente você sabe que são o templo de Deus. A segunda parte, e que o Espírito de Deus. E a terceira parte, vive em vocês. Você pode entregar as tirinhas com os pedaços, tá, desse versículo. Ou você pode pedir que eles mesmos possam escrever. Você dá um pedaço de papel, eles vão escrever, recortar as tirinhas, fica até melhor para eles memorizarem. E logo em seguida eles vão fazer a atividade. Eles vão colar nesse boneco, nessa silhueta de ser humano, as partes do versículo. Então, na parte, certamente você sabe que são o templo de Deus, eles vão colar sobre o corpo como um todo. Você pode pedir que eles possam estar colando na vertical. E aí, a segunda parte do versículo, e que o Espírito de Deus, eles podem colar na parte da cabeça. A outra parte, vive em nós, bem no centro do corpo, próximo aí do local do coração. Eles vão colar e vai ser maravilhoso. Você pode também depois repetir o versículo com eles, fazendo gestos, como por exemplo, certamente vocês sabem, coloca a mão na cabeça, né, de sabedoria, de entendimento, que são templo de Deus. Eles vão fazer o formato de uma casa sobre a cabeça deles. E que o Espírito de Deus, a terceira parte, vive em vocês. Eles vão falar e colocar as mãos no coração. Então, tanto uma atividade quanto a outra vai fazer com que os seus alunos possam entender o significado desse versículo e também memorizar. Não esquece, não. Incentiva eles também a memorizarem qual é a referência bíblica, que é lá em 1 Coríntios 3, 16. Aproveite e explique que o Espírito Santo, que é Deus, não habita em paredes. Quando a gente fala que ele está na igreja, não significa que ele está nas paredes, nas 4 paredes, na construção em si, de cimento, bloco. Não é isso. Ele está lá porque nós também estamos lá. O Espírito Santo de Deus habita em nós, dentro do nosso coração. Por isso, nós somos o templo, a casa, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado como é que está a nossa casa, a nossa vida, nosso corpo, que ele é templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não é uma visita, ele tem que morar em nós. A visita, ela chega, passa um pouquinho de tempo e depois vai embora, não é? Mas o Espírito Santo de Deus deve morar em nós, deve ficar o tempo todo. Quem mora dentro de casa sabe onde é que está a bagunça, sabe onde é que está o mau comportamento, sabe o que está sendo feito de certo, o que está feito de errado. Não é como a visita que chega e só tem aquele flash daquele momento bom das coisas certinhas, não, viu? Então tomem cuidado, cuidem bem, para que o Espírito de Deus que mora em vocês possa se sentir bem na vida de vocês, no corpo de vocês, na casa que é o corpo de vocês, o templo que é o corpo de vocês. Então não é só o coração, não é só a mente, é o corpo como todo, nós precisamos cuidar. Feito o momento do memorizando, vamos para aquele momento abençoado do louvor. Então, a nossa sugestão de hoje é Sou a Igreja de Tia Laura e Fico Feliz de Aline Barros. Faz um momento de adoração e coloca os seus alunos de pé, faz gestos, vai ser bênção por essa mistura.
E agora vamos para o nosso momento da dinâmica. Você estava esperando por esse momento? Deixe aqui nos comentários. Tem uma dinâmica aqui hoje maravilhosa, abençoada e muito prática para você fazer aí com seus juniores. O título da nossa dinâmica é Construindo com as Prioridades Certas. Para isso, você vai precisar de algumas caixas ou blocos, tá? De montar. Você vai precisar também, você pode utilizar, na verdade, copos descartáveis para fazer isso, tá? E você vai precisar de algumas imagens. O primeiro grupo de imagens, você pode colocar desenhos de casas bonitas, de videogame, de brinquedos, de roupas, de coisas que inspiram conforto. E no outro bloco, você pode utilizar etiquetas, você pode usar a imagem de coisas como Bíblia, oração, igreja, comunhão, ajudar o próximo e obediência, ou seja, coisas de Deus, tá? Já vou te explicar como é essa dinâmica, mas antes eu preciso te fazer um convite muito especial. Se você quer receber essa dinâmica por escrito, com todo o nosso suporte, esse plano de aula, na verdade, com todos os detalhes que eu estou passando aqui para vocês de forma escrita, em PDF, em vídeo, material já prontinho para você imprimir, inclusive as figuras, você precisa vir se tornar membro VIP do nosso canal. Assiste esse vídeo que você vai entender melhor como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Não perde tempo não, crente. Entra aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo do WhatsApp. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas e você pode fazer a sua assinatura. Com relação ao valor, fica tranquilo, é apenas a Coca-Cola do mês, não vai pesar no seu orçamento em nome de Jesus, muito pelo contrário, Deus vai te fazer prosperar por estar investindo na sua obra. Então, não perde tempo não, vem se tornar membro VIP juntamente conosco. Mas dando continuidade, vamos para a nossa dinâmica que é construindo as prioridades certas. Eu já adiantei que você vai precisar de alguns blocos, pode ser caixinhas de fósforo forrada, pode ser copos descartáveis, e você vai colar nesses blocos, nessas peças, palavras ou então imagens que representam dois grupos diferentes. O primeiro grupo, nossas coisas, e aí você vai colocar brinquedos, você vai colocar amizades, você vai colocar casas bonitas, você vai colocar celular, você vai colocar videogame, você vai colocar coisas que sinalizam conforto. E no outro bloco, que vai ser o bloco de coisas de Deus, você pode colocar oração, você pode colocar a leitura da Bíblia, colocar a igreja, colocar ajudar o próximo, obediência, fé. Então você vai fazer esses dois blocos de caixas ou então de copos descartáveis, como for melhor para você. Vou até te mostrar aqui um modelo para você poder seguir. E é interessante que você coloque em cores diferentes, tá? Um bloco de uma cor e outro bloco de outra cor, tá? Um grupo de caixinhas ou de copos de uma cor e outro de outro. Você vai dividir também a sua sala em dois grupos. Você vai entregar para o primeiro grupo apenas o conjunto de blocos de minhas coisas. E você vai pedir que eles possam construir uma torre o mais alta que eles conseguirem, firme e alta. Eles vão construir tentando deixar mais alto possível, mas também firme, tá? Enquanto eles constroem, você explica para eles que o povo de Judá estava assim, estava focado apenas nas coisas que interessavam naquele momento para eles, nas suas próprias coisas, em construir suas próprias casas, em manter os seus bens, em adquirir riquezas, em estarem confortáveis. Por isso que a torre que vocês estão construindo não está ficando tão alta, tão grande,
Agora vamos para a nossa segunda experiência. Você vai dar o outro grupo, primeiro o conjunto de blocos das coisas de Deus. E eles vão formar a base. E logo em seguida, aí você vai entregar o conjunto de blocos das nossas coisas. Com certeza que essa torre vai ficar muito mais firme, muito mais alta, muito maior. E isso aí é que você vai refletir com os seus juniores. Pergunte para eles qual a torre ficou mais firme, qual a torre ficou mais alta. A primeira, onde só tinha as nossas coisas, ou a segunda, onde tinha as coisas de Deus e depois as nossas coisas. O profeta Ageu, ele explicou sobre isso, ele ensinou e ele vai nos ensinar a respeito disso. Quando nós colocamos Deus e as suas coisas em primeiro lugar, isso cria uma base forte, sólida, para que quando a gente vai construir as nossas coisas, nós possamos ir mais longe, as coisas possam fluir de uma maneira melhor. A Bíblia tem um versículo, inclusive, que vai falar sobre isso, que nós devemos buscar primeiro as coisas de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós damos mais importância, quando nós damos mais valor, quando nós colocamos as coisas de Deus, o nosso Deus, como prioridade. Então, quando o nosso coração está bem cuidado, quando a nossa igreja está bem cuidada, quando as coisas estão fluindo bem na igreja e na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, as outras coisas vão acontecer da melhor forma possível, porque Deus é a nossa base. Glória a Deus! Você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer com seus juniores? Deixa aqui nos comentários, em nome de Jesus. E vamos agora para o nosso momento da história. Para a história de hoje, eu quero trazer uma sugestão aqui bem diferente para vocês, mas muito legal e muito fácil de ser aplicada. Na aula passada, nós falamos sobre juízo e nessa aula nós vamos falar também sobre escolher entre quais são as nossas prioridades. Então, que tal você montar na sua sala de aula o julgamento das prioridades? Você vai transformar sua sala de aula em um tribunal, onde você, professor, vai fazer o papel de mediador nesse tribunal, tá? Ou seja, de juiz, de conduzir o tribunal, mas não é de julgar, tá? Essa parte aí é Deus, você não está representando Deus não, tá bom? E os seus alunos, eles vão estar representando o júri, o povo de Judá. Eles vão ter que analisar os fatos e tomar decisão. Quem é que está certo, quem é que está errado. Já um aluno ou então um convidado seu pode estar representando o profeta Ageu. Com esse tribunal, com esse julgamento, você vai apresentar os fatos da história e vai instigar os seus juniores a focarem no que é mais importante, em tomar a decisão certa diante da situação do dia a dia, tá bom? Você gostou? Então, preste atenção que eu vou te dar mais detalhes. Você pode estar caracterizado de juiz, vai ficar bem interessante. Ou então, com sua roupa normalmente, você pode de repente colocar uma roupa preta, ou então ir vestido com branco e preto, para criar esse aspecto de juiz, de autoridade da lei. Você pode levar aí um martelo de tempero de casa aí de madeira para simbolizar o martelinho do juiz, ou confeccionar com EVA, com artesanato. Tudo que você conseguir levar de adereço vai facilitar para que crie esse ambiente bem visual, com a identidade visual de um juizado. Disponha de uma mesa, de uma cadeira para que você fique no centro da sala e ao lado coloque aí uma mesma cadeira à disposição para aquele que vai representar o profeta Ageu, que será a nossa testemunha. Você vai também precisar de 3 provas principais, que essas provas eu vou te dar aqui a sugestão, tá? A primeira prova que você vai precisar é de um cartaz, de uma imagem, onde de um lado vai estar casas bonitas, casas bem arrumadas, que são as nossas casas, e do outro lado a casa de Deus inacabado, o templo inacabado. Essa é a primeira prova. A segunda prova que você vai precisar é da glória de Deus. Você vai fazer um cartaz bem bonito com moedas, com ouro, com um sol bem brilhante, mostrando a glória de Deus, o poder de Deus
já que a gente vai falar que de Deus é o poder, o ouro, a prata. E a terceira prova, você pode levar um cartaz com o versículo do Memorizando. Você pode colocar aí o desenho bem bonito de uma pessoa, de um menino, bem alegre e sorridente, com o versículo do Memorizando. Essas vão ser as 3 provas principais que você vai utilizar durante o julgamento. Comece se apresentando como juiz da causa e batendo seu martelo. Atenção, atenção, atenção! A sessão do Tribunal de Prioridades está aberta. E a partir de agora, vocês não são simplesmente alunos, vocês são o júri que representa o povo de Judá. Então, vamos analisar um caso muito sério, o caso do templo abandonado. E aí você orienta todos ficarem ali sentadinhos, quietos, para ouvir a este tribunal. E então você continua. Júri, olha para essa prova aqui. Apresenta a prova A, a primeira prova. O que é que vocês veem nessa imagem? E aí eles vão estar verbalizando o que eles estão vendo. Casas muito bonitas de um lado, muito arrumadas. E do outro lado, um templo em ruínas, um templo inacabado, um templo sem vida, sem graça. Faça uma analogia para eles. Imaginem só que vocês ganham uma casa bonita e um carro bonito. Só que aí vocês começam a cuidar muito bem desse carro, a lavar, a limpar, a fazer manutenção, cuidar da melhor forma possível. Porém, da casa você não cuida, você não faz nada, você não varre, você não dá pano, você não tira poeira. O que é que vai acontecer com o passar do tempo? O carro vai ficar bonito, bem conservado, e a casa vai ficar como? Vai ficar cheia de teia de aranha, empoeirada, começar a se deteriorar, a arrancar os rebocos, arrancar a cerâmica. Por quê? Porque ela não foi cuidada. Então faz sentido cuidar tanto do carro e deixar a casa abandonada? Não faz sentido. Mas era isso que estava acontecendo lá em Judá. As pessoas estavam cuidando muito bem daquilo que era de interesse deles e não estava cuidando das coisas de Deus. O povo estava desanimado em cuidar das coisas de Deus. Mas Deus, que vê todas as coisas, que é justo, não deixou a situação assim. Ele enviou um mensageiro para que possa falar em seu nome contra aquela situação. E vamos chamar agora para o banco das testemunhas a nossa testemunha, que é o profeta Ageu. Pode entrar, testemunha. E aí o profeta Ageu entra e toma o seu assento. Se for um aluno que você for colocar para representar Ageu, você pode colocar a fala escrita para que ele possa ir fazendo a leitura. Se for um aluno que você escolher para representar Ageu, você pode dar a fala escrita para ele poder ir fazendo a leitura. E se for uma outra pessoa, você combina, com antecedência, dá as falas para que ele possa memorizar, entender o sentido da fala e defender a sua tese como um profeta Ageu. O profeta Ageu toma a fala e fala com muita autoridade, olhando para o júri. Povo de Judá, é justo vocês estarem morando em casas lindas, arrumadas, enquanto a minha casa, a casa de Deus, está em ruínas? Deus manda dizer que a vida de vocês não está prosperando por conta das escolhas de vocês, que vocês devem mudar de atitude. É hora de vocês subirem um monte, de vocês trazerem madeira e reconstruir a minha casa. E eu ficarei muito feliz com isso. Depois de ouvirem isso, seus alunos podem formar um burburinho, oriente seus alunos a formarem um burburinho, conversando entre eles, falando: mas como nós vamos fazer isso se nós não temos dinheiro, se nós não temos condições suficientes, se a gente não sabe onde tem a madeira? Como a gente vai fazer isso se o nosso dinheiro agora ficou pouco porque a gente já gastou com nossas casas? Então, cria aí esse burburinho para depois você apresentar a prova B, a segunda prova. E Ageu, então, interrompe e volta a sua fala. Não se preocupem, Deus manda dizer para vocês, para não se preocuparem. E apresenta a prova. Meu é o ouro, minha é a prata e tudo que há no mundo. Eu sou o dono de toda a riqueza.
E o que importa não é o luxo desse prédio, mas a minha presença com vocês. E eu prometo, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira. Essa nova glória era a presença de Deus e a promessa de que um dia Jesus viria. Você volta a fala como o juiz e se direciona ao júri. Júri, vocês ouviram o caso, vocês viram as provas do descaso e vocês viram também as promessas de Deus de que Ele pode fazer ainda melhor por vocês. E agora, qual é o veredito de vocês? Qual é a decisão de vocês? O que é que vocês acham que deve ser feito? O povo deve continuar cuidando apenas das suas próprias coisas ou deve se levantar em obediência e honra a Deus e começar a cuidar da prioridade ao templo do Senhor, à casa de Deus? Peço então para que as crianças possam responder, reconstruir, e todos levantarem as mãos, simbolizando que estão de acordo. E aí você vai fazer o veredito. Veredito unânime, a decisão correta foi tomada. O povo de Judá, liderado por Zorobabel e Josué, ouviu a mensagem e voltou a trabalhar com ânimo renovado para reconstruir o templo, a casa de Deus. Então, bate seu martelo aí e dê o veredito. Depois do veredito final, explique para os juniores que a sentença de Deus não foi um castigo para o povo de Judá, mas foi uma bênção para eles. Deus disse para eles, trabalhem, pois eu, o Senhor, estou com vocês. Explique para eles que esse julgamento tem uma aplicação muito importante para a nossa vida nos dias de hoje. O profeta Ageu usou o templo de pedras para falar do coração do povo. Hoje, Deus nos ensina algo ainda mais incrível. Apresente para eles a prova de número 3, com o versículo do Memorizando. Explique para eles que o templo de Deus hoje mais importante não é o templo feito por mãos de homens, o templo de pedra, de construção. O templo somos nós, que somos morada de Deus, somos casa de Deus. E aí você pode ler com eles mais uma vez o versículo do Memorizando, que está no nosso cartaz. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo vive em vocês. Então a grande pergunta do Tribunal de Prioridades para nós hoje é: nós estamos cuidando deste templo? Ou nós estamos mais preocupados com os nossos jogos, com videogame, com redes sociais, com celular, do que com a nossa vida com Deus, com a nossa vida de oração, de leitura da palavra, de vir para a escola bíblica dominical, de servir na igreja, de ajudar as pessoas a virem também para a igreja, para o templo de Deus, para também se tornarem templo e morada do Espírito Santo? Qual tem sido nossa maior preocupação? Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido o nosso veredito diário? Porque aqui todo mundo escolheu de forma unânime pelo templo de Deus, né? Por aquilo que era mais importante para Deus. E no dia a dia, qual é a nossa escolha? Como estão sendo as escolhas de vocês? Então bata aí mais uma vez o nosso martelo e diga que a nossa decisão seja sempre de cuidar do templo de Deus, do nosso corpo como um templo de Deus e também da casa do Senhor, da nossa igreja, dos irmãos da nossa igreja como um todo, ou seja, daquilo que para Deus é mais importante. Então, caso encerrado, glória a Deus. Você gostou dessa contação da história? Você vai fazer aí com os seus juniores? Deixa aqui nos comentários se vai mudar, você vai adequar, você vai fazer aí alguma adaptação. Deixa aqui nos comentários que eu fico feliz quando eu tenho o retorno de vocês. E se você tiver visual, não esquece não, apresenta o visual também para os seus alunos. Vou deixar aqui uma sugestão de visual do passo a passo dessa história. E agora vamos para o nosso momento da conclusão. Nesse momento da conclusão, eu recomendo que você possa estar utilizando
aqueles blocos lá do início da aula, tá? Que você entregou para os seus alunos. Tanto os blocos como também o cartaz. Você vai pedir que um aluno por vez pegue o bloco que recebeu ou os blocos que recebeu e venham até o cartaz, até a silhueta aí do templo em construção e cole e leia o que está escrito nele. E fale também para a turma como é que ele pode aplicar aquilo ali em sua vida. Por exemplo, se a palavra for oração, como é que você pode fazer para viver mais em oração durante o seu dia? Como você pode praticar, né, a oração no seu dia a dia, tornando uma escolha, uma prioridade para sua vida. E ele vai colocar que ele vai orar antes de dormir, antes das refeições. Se for obediência, como você pode aplicar a obediência? Se for cuidar da igreja, como é que você pode cuidar da igreja? E aí eles vão falando e colando no cartaz. E ao final, reflita com eles como o templo ficou lindo, como a construção ficou linda com a construção deles, com os blocos que eles completaram. Ao final, tudo ficou muito lindo porque nós cuidamos do templo de Deus, da morada do Senhor. E não esqueça, faça a atividade da revista, uma atividade extra. Não finalize a sua aula sem fazer uma atividade com os seus alunos para fixar ainda mais o conteúdo na mente e no coração. Ora por eles, pedindo para que Deus possa dar sabedoria, para que eles tenham a prioridade, dê a devida importância em cuidar de si mesmo, que nós somos templo do Espírito Santo, e cuidar também da nossa igreja, cuidar também do templo, não colocar chiclete debaixo do banco, não jogar sujeira na igreja, porque a igreja é o lugar de nós nos reunirmos para adorar. O templo, parede também física, é importante e Deus se agrada desse ambiente, porque é lá que nós nos reunimos para louvar o nome dele, para bendizer o nome dele. Então nós precisamos também ter amor e cuidado pela casa de Deus, ter reverência. Faz aí essa oração e essa reflexão com seus alunos também na sua aula. E eu quero te agradecer por estar comigo, te convidar para estar aqui na próxima semana. De igual forma, convido seus alunos a retornarem. Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.